Olá, tudo bem? Tamar aqui. Eu fiz um vídeo sobre sexo esses dias e falei sobre o tipo de sexo que o cristão gosta e citei 12 tipos de sexo. Porém, me cobraram por não ter falado sobre este assunto e como tem muita gente ainda com dúvida sobre isso, então vamos lá esclarecer essa dúvida aí de uma vez por todas. Fazer vasectomia é pecado? Usar métodos contraceptivos é pecado? Evitar ter filhos é pecado, já que Deus disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra? Você sabia que na Bíblia Deus matou um homem porque ele, na hora H, tirava de dentro da sua cunhada e ejaculava na terra, em vez de acabar o que começou? Por quê? Fica comigo nesse vídeo e vamos esclarecer estas dúvidas, ok? Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Deixa já o joinha para nós, um like aí, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Vem comigo! Eu fiz vasectomia e por 2 vezes ainda, já faz uns 10 anos. E por que fiz 2 vezes? Porque ao realizar os exames pós-cirurgia, os espermogramas, para verificar se eu já poderia deixar de usar métodos contraceptivos para não ter mais o risco de engravidar minha esposa, constatou-se que os espermatozoides continuavam passando. Então, refiz a cirurgia e deu tudo certo. A taxa de sucesso das vasectomias é de mais de 99%. É importante que se diga que após uma vasectomia, a pessoa continuará tendo ereção, continuará ejaculando, continuará tendo desejo, não ficará menos homem, não vai diminuir o tamanho, a potência sexual não vai diminuir, você não vai perder energia e nem vai engordar. Tudo continua da mesma forma como era antes. A única coisa que muda é que os espermatozoides que passariam pelos canais deferentes não passarão mais. Simples assim. Em geral, o sexo antes ou após a cirurgia não se torna nem melhor e nem pior. Porém, para algumas pessoas que não conseguem relaxar na hora do sexo porque ficam muito tensas, preocupadas com a possibilidade de uma gravidez, sim, nesses casos, o desempenho sexual pode melhorar após a cirurgia, porque esta preocupação não mais existirá. Olha o que estou dizendo, hein? Pode melhorar. Não vá depois cobrar o maridão se o desempenho não melhorou, baseado no que eu falei. A ordem de Deus, crescei e multiplicai-vos, foi dada ao primeiro homem e à primeira mulher, porque a terra precisava ser povoada. Fazia total sentido. Em outubro agora, do ano passado, 2021, nós chegamos aos 7,9 bilhões de habitantes no planeta. Ou seja, estamos quase nos 8 bilhões. Só na China tem quase 1,5 bilhão de pessoas. Deus não deu ordem nenhuma para parar de multiplicar, mas também não há necessidade nenhuma de cada casal continuar tendo 20 filhos. Sendo que todos sabemos que criar um filho ou 2 já não é fácil. Quanto mais se for produzir um por ano. O planejamento familiar é importante. Em Jó capítulo 42, versículo 2 diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Isso quer dizer, nenhum dos teus planos de Deus podem ser frustrados. Deus que é Deus pensa antes de fazer, Ele planeja. Então, quanto mais nós. Planejar não é pecado, é necessário. É lógico que, acima de tudo, sempre deve prevalecer a vontade e os planos de Deus. E o casal deve orar ao Senhor pedindo a orientação e a direção de Deus. Minha primeira filha, por exemplo, foi planejada. A segunda não foi, mas ela é amada tanto quanto a primeira. Deus pode, dentro da sua soberana vontade, ter um plano diferente do nosso. Ter um plano diferente para nós. Isso não significa que não possamos planejar, para que os filhos venham e possam ser criados com amor e os devidos cuidados. Se o casal entende que não é momento para ter filhos, pode sim recorrer a métodos contraceptivos
para evitar uma gravidez. Bom, a respeito do homem que eu citei, o seu nome era Onã. Em Gênesis capítulo 38, a Bíblia diz que Judá tinha 3 filhos, Onã e um caçulinha chamado Selá. O mais velho, casou com uma mulher chamada Tamar. Mas como ele era mau aos olhos do Senhor, Deus o matou antes que ele tivesse filhos. Havia um costume naquela época, uma lei que estabelecia que quando um homem casado morresse sem deixar filhos, o seu cunhado era obrigado a casar com a viúva para suscitar, originar uma descendência para o irmão. Essa lei é mencionada também no livro de Ruth. É a lei do levirato, ou levirado, a lei do cunhado, já que a palavra vem do latim levi, que significa cunhado. Porém, a Bíblia diz que Onã, sabendo que se fizesse um filho com Tamar, a descendência não seria dele, e sim do irmão, como também ele era mau diante de Deus, em vez de completar o serviço, ele praticava o coito interrompido. Deus também o matou. Mas Deus não o matou por ter praticado o coito interrompido, a fim de evitar uma gravidez, simplesmente. Deus o matou porque ele era mau. E mau que era, não queria deixar descendência para o irmão. Saiba então que métodos contraceptivos não são pecados, pois, diferentemente de um aborto em que há a interrupção de uma vida, ao usar esses métodos, a pessoa simplesmente evita que uma vida seja gerada. Qualquer método para se evitar filhos, sejam os físicos como os preservativos, externos ou internos, o diafragma ou a esponja, sejam os métodos hormonais ou os intrauterinos, seja a laqueadura na mulher ou a vasectomia no homem, não são pecados. Agora, quem não quer optar por nenhuma destas alternativas, pode usar a tabelinha, hoje com aplicativos para isto, o coito interrompido ou a abstinência. Ficar sem fazer é uma opção? Se for, 0% de risco de gravidez. A vasectomia já existe desde 1957. É muito mais simples do que uma laqueadura na mulher, não precisa de internação, a recuperação é muito mais simples e mais rápida. Então, caso você tenha medo de algum possível efeito colateral ou algum preconceito, recomendo que deixe de lado. E se quiser, faça a vasectomia. O custo é baixo, os planos de saúde cobrem e o procedimento é simples, demora menos de meia hora e o SUS, inclusive, realiza de graça. Lembrando que no Brasil, para se fazer a vasectomia, é preciso ter mais de 25 anos ou pelo menos 2 filhos. E aí, o que achou desse vídeo? Espero ter ajudado, espero ter esclarecido. Se você gostou e acha que alguém pode estar precisando destas informações, compartilhe. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.